Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Amém? Vamos continuar a leitura do livro de Atos? Vamos entender no capítulo 1, a partir do verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então Pedro se levanta nesta hora. Aqui mostra o início da liderança formal de Pedro, porque no meio de 120 pessoas, nenhum outro teve a ousadia de tomar a palavra. E então, neste meio, ele disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que do Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então, já estava escrito o que deveria acontecer. Está lá no Salmo 41, no versículo 9. O verso 17 diz assim: Foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Por quê? Porque ele foi escolhido como apóstolo, como os outros também. Ele nem foi desdenhado e nem teve privilégio. Verso 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Esse verso parece um pouco contraditório, porque Judas pegou as 30 moedas e jogou de volta para aqueles que o contrataram. Mas os historiadores dizem que os sacerdotes, considerando que o suborno fosse propriedade legal de Judas, eles mesmos adquiriram um campo em nome dele, justamente aonde ele se enforcou. Verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Esta palavra está em Salmo 69, verso 25 e 109, verso 8. Então Pedro conclui: É necessário, pois, que, dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós ele foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, o requisito para ser um apóstolo seria conviver junto com eles, desde que Jesus foi batizado por João, chegando até a vê-lo ressurreto. Estes são os requisitos. E o que você acha? Pode ser apóstolo hoje? Verso 23. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então depois eles lançaram sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então havia 2 candidatos que preenchiam os requisitos para ser apóstolo. Na votação, e depois da oração também, foi escolhido Matias. Mas Matias foi escolhido e não se ouviu mais o seu nome. Ele apenas foi contado junto. E terminamos aqui o 1º capítulo do livro de Atos. Amanhã nós continuaremos no capítulo 2. Amém?